O som das celebrações ecoa por toda a nação. O coração se enche de um orgulho justo. Hoje celebramos a nossa independência. Celebramos o dia em que nos tornamos livres de um jugo político, o direito de governar a nós mesmos, a alegria de sermos uma nação soberana. Esta é uma liberdade visível, uma liberdade que marchamos para honrar e que defendemos com razão. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. É possível marchar livremente nas ruas durante o dia e voltar para casa à noite se sentindo um prisioneiro? É possível celebrar a independência de uma nação e ainda assim viver acorrentado por dentro? A verdade é que muitos de nós somos mestres em esconder nossas próprias prisões. Celebramos a liberdade exterior, enquanto lutamos silenciosamente contra uma escravidão interior, correntes que nenhum decreto presidencial, nenhuma lei humana pode quebrar. Existe uma liberdade mais profunda, uma independência que a política não pode dar e que a economia não pode comprar. Uma liberdade que, uma vez recebida, ninguém pode tirar de você. Há quase 2000 anos, Jesus fez a promessa mais radical, a declaração de independência mais poderosa da história da humanidade. Está registrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Ele disse: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." O que Jesus quis dizer com verdadeiramente livres? Que diferença existe entre a liberdade que o mundo celebra e a liberdade que o Filho oferece? Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao rumo da palavra. Se você busca essa liberdade real, a paz que liberta a alma das correntes invisíveis, eu peço que você fique comigo até o final desta mensagem. Curta este vídeo agora mesmo, para que esta palavra de libertação possa alcançar mais corações que precisam dela. E inscreva-se no canal para fortalecer a sua fé diariamente conosco. Antes de mergulharmos profundamente na palavra, eu quero que você saiba de algo. Deus vê você. Ele vê aquilo que você não mostra a ninguém. Ele vê as correntes que você esconde debaixo de um sorriso. O Senhor conhece a luta silenciosa que você trava quando as luzes se apagam. Ele conhece a ansiedade que aperta o seu peito e rouba o seu sono, fazendo você prisioneiro do medo do amanhã. Ele conhece a batalha contra aquele vício, aquele hábito secreto que te humilha e te faz sentir fraco. Ele vê o peso da culpa de um erro do passado, uma memória que te acorrenta e diz que você não é digno de perdão. Ele vê o medo constante, a insegurança, a necessidade de aprovação que te torna escravo da opinião dos outros. Você pode se sentir livre aos olhos do mundo, mas exausto por dentro, cansado de lutar a mesma batalha. E é exatamente para você que esta mensagem foi destinada. Jesus não veio para aqueles que se acham fortes ou justos por si mesmos. Ele não veio para os que acreditam já ser livres. Ele veio para os cativos. Ele veio proclamar liberdade aos aprisionados. Por isso, neste momento, onde quer que você esteja, eu peço que você abra o seu coração. Não vamos apenas estudar um texto antigo, vamos encontrar o libertador. Vamos pedir juntos que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Evangelho de João chama de o Espírito da Verdade, venha sobre nós agora. Que ele nos guie através da palavra, que a verdade ilumine as nossas ilusões, exponha as mentiras que nos mantêm cativos e nos conduza à única e verdadeira libertação que só o Filho de Deus pode oferecer. Para entendermos a profundidade da promessa de libertação, nós precisamos ser transportados no tempo, de volta para Jerusalém. Não é um dia calmo. A cidade está cheia, celebrando a festa dos tabernáculos. Jesus está na área do templo, ensinando publicamente, e a atmosfera está eletricamente carregada. Ele acabou de ter debates intensos sobre sua origem e sua autoridade, e muitos estão confusos sobre quem ele realmente é. E então, o Evangelho de João nos diz algo crucial no capítulo 8, versículo 31. O texto diz que Jesus se vira, não para os seus inimigos declarados, mas especificamente aos judeus que haviam crido nele.
Ele olha para aquelas pessoas que tinham depositado uma fé inicial nele, pessoas que estavam intrigadas, que o seguiam, que talvez pensassem que ele era o Messias político que tanto esperavam. E para eles, Jesus oferece a chave da verdadeira identidade de um discípulo. Ele diz: "Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Isto está em João capítulo 8, versículos 31 e 32. Esta deveria ser a melhor notícia do dia. O Messias estava oferecendo a liberdade, mas a reação deles não é de alegria nem de aceitação. A reação é imediata, defensiva, quase ofendida. Eles respondem duramente a Jesus no versículo 33. "Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu? Sereis livres?" Vamos parar aqui por um instante, porque esta resposta é, talvez, a maior de todas as prisões que existem: o orgulho espiritual. A cegueira de quem se acha livre. Quando eles afirmam com tanta certeza: "Jamais fomos escravos de ninguém." Eles não estão falando a verdade literal nem a verdade histórica. A nação de Israel nasceu da escravidão. Eles foram escravos no Egito por 400 anos, um período que definiu a identidade deles como povo. Eles foram levados cativos para a Babilônia, perdendo sua terra e seu templo. E naquele exato momento, enquanto discutiam com Jesus, eles viviam debaixo da bota militar opressora do Império Romano. Eles não podiam fazer quase nada sem a permissão de Roma. Um governador romano, Pôncio Pilatos, governava sobre eles. Eles pagavam impostos pesados a César. Soldados romanos patrulhavam as ruas de Jerusalém. Eles eram, para todos os efeitos, um povo politicamente subjugado. Mas aqueles judeus não estavam falando de política. Eles estavam falando de identidade teológica. Quando eles dizem: "Somos descendência de Abraão", eles estão dizendo: "Nós somos o povo escolhido, temos a aliança, temos a lei, temos o sangue de Abraão. Espiritualmente nós somos livres por direito de nascença. Nós não somos como os outros povos, os gentios, que são escravos de ídolos e da ignorância." Eles estavam completamente obcecados com a libertação de Roma, mas Jesus olhava para eles e via uma escravidão muito mais profunda, uma escravidão que eles se recusavam a enxergar. Eles estavam cegos para as suas próprias correntes. Este é um perigo espiritual profundo, um perigo que todo cristão em todas as épocas enfrenta. É a prisão de quem se apoia na religião, mas não no relacionamento. É a prisão de quem se apoia na tradição, no nome de cristão, na frequência à igreja, mas não na transformação diária da palavra. Note que o texto diz que Jesus falava aos que tinham crido nele. Era uma fé superficial. Eles estavam dispostos a aceitar Jesus como um profeta, talvez até como o Messias revolucionário que os libertaria dos romanos com poder militar. Mas eles não estavam dispostos, de forma alguma, a aceitar o diagnóstico que Jesus estava prestes a dar, o diagnóstico de que eles não eram livres, de que eles estavam doentes, de que eles eram de fato prisioneiros. E então Jesus, ignorando completamente a questão de Roma, ignorando a política, ignorando o orgulho da linhagem de Abraão, vai diretamente ao coração do problema humano. Ele redefine radicalmente o que é escravidão e o que é liberdade para toda a humanidade, em uma das declarações mais sóbrias e universais de toda a Bíblia. Ele diz, em João, capítulo 8, versículo 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado." Jesus muda o foco da conversa. O problema principal da humanidade não é um império opressor, não é a falta de independência política, não é a economia. O problema central, a corrente que prende a todos, é o pecado. E precisamos prestar muita atenção na linguagem que ele usa. Jesus não diz que quem peca comete um erro, ou tem uma falha de caráter, ou fez uma escolha ruim. Ele diz que essa pessoa é um escravo. A palavra grega usada aqui é doulos. Um doulos no Império Romano não era um servo contratado. Um doulos era uma propriedade.
alguém que não tinha vontade própria, alguém que pertencia legalmente a um mestre. O que Jesus está nos ensinando aqui, e que todo o Novo Testamento reforça, é que o pecado não é apenas um ato isolado que nós fazemos de vez em quando. O pecado é um poder, é um princípio, uma força que nos possui. O pecado é um mestre tirano. Quando nós mentimos, quando guardamos rancor e deixamos a amargura criar raízes, quando cedemos à cobiça, quando nos entregamos ao egoísmo ou à pornografia, nós pensamos, na nossa ilusão, que estamos exercendo a nossa liberdade de escolha. Acreditamos orgulhosamente que estamos no controle, mas Jesus diz exatamente o oposto. Você não está no controle, você está apenas obedecendo ao seu mestre. O pecado sempre promete liberdade. Faça o que você quer, mas ele só entrega correntes. O pecado promete prazer, mas o salário que ele paga é culpa, vergonha e vício. Ele promete vida, mas, como o apóstolo Paulo escreveria mais tarde, o salário do pecado é a morte. O próprio apóstolo Paulo, talvez o maior de todos os teólogos cristãos, entendeu isso de forma visceral. Ele descreve essa condição humana de escravidão de forma agonizante em sua carta aos Romanos, no capítulo 7. Paulo, mesmo depois de encontrar Cristo, reconhece a luta contra esse poder. Ele diz que deseja fazer o bem, mas não consegue. E o mal que ele odeia e não quer fazer, esse ele encontra a si mesmo fazendo. E ele grita desesperado: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso está em Romanos, capítulo 7, versículos 19, 21 e 24. Paulo está descrevendo perfeitamente a escravidão. Ele está admitindo que existe um poder, uma lei do pecado que habita nele e o torna cativo, mesmo contra a sua própria mente e seu novo desejo de agradar a Deus. Se até o grande apóstolo Paulo sentiu o peso dessa corrente, quem somos nós para dizer, como aqueles judeus orgulhosos, jamais fomos escravos? Isso nos traz diretamente para o dia de hoje, para a nossa celebração da independência. A escravidão moderna é sutil, mas é igualmente real. Vivemos na era do eu. A nossa cultura prega a autonomia total como o bem supremo. Minha vida, minhas regras. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, contanto que não machuque ninguém. Siga o seu coração. Esta é a maior mentira que a nossa cultura conta. É a repetição exata da ofensa dos judeus. Nós somos livres. E, no entanto, olhe ao nosso redor. Mais importante, olhe para dentro de nós mesmos. Nós dizemos ser livres, mas nunca a humanidade esteve tão escravizada. Nós somos escravos da aprovação. Postamos fotos, vídeos e opiniões, e então verificamos o celular de 5 em 5 minutos, esperando ansiosamente pelas curtidas, pelos comentários, permitindo que o julgamento de estranhos defina o nosso valor e controle a nossa paz. Isso é escravidão. Nós somos escravos do materialismo. Trabalhamos vidas inteiras, sacrificando o tempo com a família, sacrificando a nossa saúde mental e a nossa paz de espírito, para comprar coisas de que não precisamos, para impressionar pessoas de quem nem gostamos. Somos escravos da crença de que ter mais nos fará mais felizes, apenas para descobrir que o vazio continua lá. Somos escravos da ansiedade, prisioneiros do medo do futuro, incapazes de descansar na providência de Deus, porque o nosso verdadeiro mestre é o e se? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se meus filhos se desviarem? Esse e se nos acorrenta e rouba a alegria do presente que Deus nos deu. Somos escravos de vícios destrutivos, alguns óbvios e outros socialmente aceitos. Escravos da pornografia, que promete prazer e destrói a intimidade. Escravos da comida em excesso ou da bebida, buscando conforto imediato e encontrando doença. Ou escravos de vícios limpos, como o trabalho excessivo, o workaholismo, onde sacrificamos nossa alma no altar da produtividade,
porque nossa identidade está no que fazemos e não em quem somos em Deus. A marca registrada da escravidão é esta: você quer parar, mas você não consegue. Você sabe que aquilo está lhe destruindo, que está magoando a Deus e as pessoas que você ama, mas você volta a fazê-lo, vez após vez. Você está servindo a um mestre que não é Jesus. E talvez a pior de todas as escravidões seja a do nosso próprio ego. Queremos ser o centro do nosso universo. Queremos que Deus nos sirva, que Ele se encaixe nos nossos planos, em vez de nós nos rendermos aos planos dele. Esse diagnóstico que Jesus faz em João, capítulo 8, versículo 34, é universal. Não importa se somos descendentes de Abraão ou se celebramos o 7 de setembro. Todo ser humano que nasce neste mundo, como ensina a palavra de Deus, nasce sob o domínio do pecado. Nascemos escravos. E um escravo, por definição, não pode libertar a si mesmo. Um prisioneiro não pode abrir a cela pelo lado de dentro. Ele precisa de alguém de fora. Ele precisa de uma autoridade superior. Ele precisa de um redentor. O diagnóstico de Jesus é sombrio, é confrontador, mas ele é absolutamente necessário, porque nós só podemos ser verdadeiramente livres quando primeiro admitimos com humildade que estamos verdadeiramente presos. Depois de entregar o diagnóstico devastador, que todo aquele que peca é propriedade do pecado, Jesus não deixa a sua audiência no desespero. Ele imediatamente apresenta o único caminho legal, a única solução possível para essa condição humana universal. Ele sabe que a plateia está pensando em termos de Abraão, em termos de herança, em termos de pertença à família de Deus. Então, Jesus usa essa mesma lógica contra eles, fazendo uma analogia jurídica e doméstica brilhante. Ele continua no versículo 35. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Vamos entender o que isso significava para eles e o que significa para nós. No sistema familiar e legal daquela época, um escravo, um doulos, era parte da propriedade da casa. Ele podia morar ali, trabalhar ali, até mesmo ser tratado com alguma afeição, mas ele não tinha direitos. Ele não era da família, ele não tinha herança. A qualquer momento, ele poderia ser vendido ou expulso. Ele não tinha segurança, nem lugar permanente, nem autoridade. O escravo do pecado, como Jesus acabou de definir, não tem um lugar garantido no reino de Deus. Ele é um estranho. Mas o filho, diz Jesus, permanece para sempre. O filho não é um empregado. Ele não é uma propriedade. Ele é o herdeiro. A ele pertencem todas as coisas. Ele tem autoridade absoluta na casa do Pai. O filho tem permanência eterna. E só ele tem o poder legal de mudar o status de um escravo. Um escravo não pode libertar outro escravo. Um prisioneiro não pode emitir um decreto de perdão para outro prisioneiro. Somente o filho, o dono de tudo, pode olhar para um escravo e dizer: você não é mais uma propriedade, você agora é parte da família. E é aqui, depois de estabelecer quem tem a autoridade, que Jesus entrega a promessa que ecoa pela eternidade. Tendo apresentado o problema, somos escravos do pecado, e a única pessoa com autoridade para resolvê-lo, o Filho, ele conclui a sua lógica no versículo 36. Se, pois, essa pequena palavra, pois, ou portanto, em algumas traduções, conecta tudo. É uma conclusão lógica. Porque somos escravos, e porque o escravo não pode ficar na casa, e porque só o Filho tem a autoridade permanente. Portanto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está dizendo: vocês estão confiando na sua linhagem de Abraão, mas Abraão era apenas um servo. Vocês estão confiando na lei, mas a lei apenas aponta o pecado. Ela age como um carcereiro, mas não tem o poder de libertar vocês da prisão. Apenas o Filho pode realizar a manumissão, a palavra legal para o ato de um mestre libertar seu escravo, dando-lhe a liberdade completa. E note a força da promessa. Ele não diz que vocês serão um pouco mais livres ou religiosamente livres.
Ele usa a palavra grega ontos, que significa realmente, de fato, na essência, no mais alto grau. É uma liberdade absoluta e incondicional. Então, o que significa na prática ser verdadeiramente livre pelo Filho? Quando o Filho nos liberta, ele quebra 3 correntes específicas que nos prendem. Primeiro e mais imediatamente, nós somos livres da culpa do pecado. Esta é a corrente do nosso passado. Todo pecado que cometemos gera uma dívida diante da santidade de Deus. É um registro legal que nos condena. Podemos tentar esquecer, podemos tentar compensar fazendo boas obras, mas a culpa permanece como uma sombra que nos segue, sussurrando que não somos bons o suficiente, que Deus está decepcionado conosco. A libertação que o Filho oferece é a justificação. Na cruz, Jesus, o Filho, pagou a dívida que era nossa. Ele tomou o registro de condenação e o pregou no madeiro. Como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ser verdadeiramente livre significa olhar para o seu passado, não com orgulho, mas também não com medo, sabendo que ele foi completamente lavado pelo sangue do Cordeiro. A corrente da condenação foi quebrada. Segundo, nós somos livres do poder do pecado. Esta é a corrente do nosso presente. Esta é a escravidão que Paulo descreveu em Romanos 7, a luta de querer fazer o bem e acabar fazendo o mal. Antes de Cristo, como Jesus disse em João 8, nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos escolha a não ser obedecê-lo. O pecado era o nosso mestre. Mas agora, como Paulo celebra em Romanos, capítulo 6, versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isto é crucial. Ser libertado pelo Filho não significa que nunca mais vamos pecar ou ser tentados. A luta continua, mas o relacionamento de poder mudou radicalmente. O pecado não é mais o nosso mestre. Jesus é o nosso mestre. O pecado não pode mais nos obrigar a obedecê-lo. O trono do nosso coração foi ocupado por Cristo. Antes, éramos como um prisioneiro numa cela trancada. Agora, pela graça do Filho, a porta da cela foi aberta. A tentação pode gritar lá de fora. O velho hábito pode tentar nos puxar de volta. Mas a porta está aberta. Pelo poder do Espírito Santo que agora vive em nós, nós temos a liberdade de escolher sair da cela e andar na luz, de escolher obedecer a Deus. Esta é a liberdade da santificação. Não a ausência de batalha, mas a garantia da vitória através daquele que já nos libertou. Terceiro, nós somos livres do medo da morte. Esta é a corrente do nosso futuro. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, explica isso perfeitamente. Diz que Jesus participou da nossa carne e sangue para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você entende isso? O medo da morte, o medo do desconhecido, o medo do julgamento final é a raiz de toda a escravidão humana. É o medo da morte que nos torna egoístas, que nos faz acumular desesperadamente, que nos torna ansiosos. O pecado leva à morte. Mas Jesus, o Filho, entrou na própria morte e a derrotou, saindo vivo do túmulo. Ele desarmou a morte. Quando o Filho nos liberta, ele remove o aguilhão da morte. A morte deixa de ser um precipício de terror e se torna apenas uma porta para a eternidade com o Pai, na casa onde o Filho permanece para sempre. Ser verdadeiramente livre é viver esta vida sem estar acorrentado ao medo do fim dela. Essa compreensão da liberdade foi o que mudou o mundo. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história cristã, que antes de sua conversão era um escravo de suas próprias paixões, meditou profundamente sobre isso. Agostinho fez a distinção perfeita entre o livre-arbítrio e a verdadeira liberdade.
Ele explicou que por causa do pecado, a humanidade ainda tem o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer escolhas. Mas porque a nossa natureza está doente e cativa ao pecado, o nosso livre-arbítrio está inclinado a escolher apenas o egoísmo. Podemos escolher entre muitos tipos diferentes de pecado, mas não temos o poder por nós mesmos de escolher verdadeiramente a Deus. A verdadeira liberdade, dizia Agostinho, é quando o Filho, pela sua graça, cura a nossa vontade. Ele não destrói o nosso arbítrio, ele o liberta. Ele nos cura para que, finalmente, pela primeira vez, nós possamos desejar escolher o bem. A verdadeira liberdade não é a capacidade de pecar. Isso é escravidão. A verdadeira liberdade é a capacidade de alegremente não pecar mais e escolher a santidade de Deus. É isso que o Filho faz por nós. Ele nos dá um novo coração e uma nova vontade, alinhada com o Pai. Esta é a liberdade verdadeira, a liberdade da essência, a independência que celebramos não apenas um dia por ano, mas a cada momento em que respiramos pela graça de Jesus Cristo. Mas isso tudo levanta uma pergunta, talvez a pergunta mais difícil, mais honesta e mais prática de todas. Se esta promessa é tão absoluta, se o Filho de Deus, com sua autoridade indiscutível, realmente nos libertou da culpa do passado, do poder do pecado no presente e do medo da morte no futuro, por que tantos de nós que cremos em Cristo, que o amamos e o seguimos, ainda vivemos como prisioneiros? Por que a ansiedade ainda consegue dominar o nosso coração? Por que ainda caímos repetidamente naqueles mesmos hábitos destrutivos dos quais nos envergonhamos? Por que a culpa antiga, mesmo depois de confessada, ainda consegue sussurrar em nossos ouvidos que não somos dignos? Se somos legalmente livres, por que tantas vezes nós não nos sentimos livres no nosso dia a dia? A resposta para essa tensão é vital, e ela nos é dada de forma brilhante pelo apóstolo Paulo, o homem que, mais do que qualquer outro, entendeu a profundidade dessa liberdade. Em sua carta apaixonada às igrejas da Galácia, no capítulo 5, versículo 1, Paulo nos dá o grande brado da independência cristã. E na mesma frase, ele nos dá o grande alerta. Ele escreve: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão." Vamos analisar esta declaração poderosa. Ela é dividida em duas partes. A primeira é um fato consumado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso está no passado, está feito. No mundo espiritual, legalmente, a nossa alforria, nossa carta de liberdade, já foi assinada e selada com o sangue do Filho de Deus. Em Cristo, você já é livre. Esta é a sua nova identidade. A sua cidadania mudou. Você foi transferido da escravidão para o reino. Mas logo em seguida, vem o comando na segunda parte da frase: "Permanecei, pois, firmes", porque Paulo nos mandaria permanecer firmes em algo que já temos, porque a liberdade que Cristo conquistou por nós não é um evento único que nos torna passivos pelo resto da vida. A liberdade é uma posição que agora precisamos defender ativamente. Imagine um país que acabou de conquistar sua independência. A guerra acabou, a vitória foi declarada. O país é livre, mas agora esse país precisa guardar suas fronteiras. Ele precisa vigiar para que o antigo tirano não tente invadir e reestabelecer o controle. Espiritualmente, é a mesma coisa. Cristo venceu a guerra por nós na cruz, mas nós vivemos em território ocupado. O inimigo da nossa alma e a nossa própria carne tentarão constantemente nos colocar de volta nas celas de onde fomos tirados. O diabo tentará nos acorrentar de novo ao medo, dizendo que Deus nos abandonou. Ele tentará nos acorrentar à culpa, dizendo que o nosso pecado foi grande demais. Ele tentará nos acorrentar ao vício, dizendo que nunca vamos mudar. Permanecer firme é acreditar na verdade, que é Cristo, mais do que acreditamos nos nossos sentimentos ou nas mentiras do inimigo. A liberdade cristã não é a ausência de guerra, é a garantia da vitória, se permanecermos firmes naquele que já nos libertou. Nós não lutamos pela vitória, nós lutamos da posição de vitória que Cristo nos deu.
Paulo nos alerta especificamente para não nos submetermos de novo a jugo de escravidão. Que jugo é esse? No contexto da carta aos Gálatas, ele estava falando sobre a escravidão da lei, a tentativa louca daqueles cristãos de voltar a merecer o favor de Deus através de rituais, circuncisão e obras. Eles estavam trocando a liberdade da graça pela escravidão do desempenho, o que é um insulto ao sacrifício de Cristo, mas isso se aplica a qualquer jugo. Sempre que tentamos encontrar nossa identidade, nossa segurança ou nossa justiça em qualquer coisa que não seja a obra completa de Jesus, estamos colocando um jugo de escravidão de volta no nosso próprio pescoço. Isso nos leva à pergunta final, a mais importante e a mais transformadora de toda a nossa jornada hoje. Livres. Para quê? Cristo pagou o preço mais alto do universo. Ele não nos libertou por nada. Ele não nos tirou da escravidão do pecado e simplesmente nos deixou soltos num campo vazio para fazermos o que quisermos. Ele nos libertou com um propósito. Qual é esse propósito? O mundo tem uma resposta muito clara para a pergunta: livres para quê? A nossa cultura, a nossa sociedade, define a liberdade como autonomia. Ser livre para o mundo é não ter mestres. É o direito de fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. É seguir o meu coração, satisfazer todos os meus desejos, ser o meu próprio Deus, o capitão da minha alma. Essa é a liberdade que o mundo celebra. A Bíblia chama isso por outro nome: libertinagem. E a libertinagem, ironicamente, é apenas o caminho mais rápido de volta à escravidão. Porque quando seguimos o nosso próprio coração pecaminoso, quando servimos aos nossos próprios desejos, nós estamos apenas servindo aos mestres mais tiranos que existem, o nosso ego e a nossa carne. O apóstolo Paulo destrói completamente essa ideia mundana de liberdade. Ele nos dá a resposta bíblica, o grande e glorioso paradoxo da liberdade cristã. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele escreve: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele confirma a nossa identidade. Estamos livres. Mas então ele adverte: não useis, contudo, da liberdade para dar ocasião à carne. Em outras palavras, não ouse usar a graça de Deus como uma desculpa para pecar. E então, ele finalmente nos dá o propósito: mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Esta é uma das definições mais revolucionárias de toda a teologia. Cristo não nos libertou do pecado para que pudéssemos viver para nós mesmos. Cristo nos libertou do jugo tirânico do egoísmo para que nós pudéssemos finalmente ser livres para amar. Pense nisto. O amor verdadeiro, o amor ágape que a Bíblia descreve, é impossível para um escravo do pecado. Por quê? Porque o escravo do pecado é, por definição, egoísta. Ele só consegue pensar em si mesmo. O que eu ganho com isso? Como isso me faz sentir? O que vão pensar de mim? O amor verdadeiro exige sacrifício. Exige colocar a necessidade do outro acima da sua. Exige paciência quando você quer explodir. Exige perdão quando você quer vingança. Exige serviço quando você quer conforto. E nós só somos capazes de amar dessa maneira quando o Filho nos liberta da prisão do nosso próprio ego. Martinho Lutero, o grande reformador, capturou isso perfeitamente em sua famosa obra A Liberdade do Cristão. Ele começa o tratado apresentando este glorioso paradoxo. Primeiro ele diz: o cristão é um senhor livre sobre tudo, não sujeito a ninguém. Por quê? Porque, pela fé, estamos em Cristo. Estamos livres da condenação da lei. Não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus. Somos filhos, somos herdeiros, estamos livres da culpa e do medo. Mas Lutero imediatamente completa a frase com o outro lado da moeda. O cristão é um servo obediente a tudo, sujeito a todos. Como isso é possível? Porque agora que somos livres, amados e seguros em Cristo, nós não precisamos mais viver desesperadamente para nós mesmos. Estamos livres do medo e do egoísmo. E porque estamos livres do... se podemos voluntariamente, alegremente,
nos tornar servos de todos, assim como o nosso Mestre, Jesus Cristo, que sendo o Senhor de todo esse universo, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e se ajoelhou para lavar os pés sujos dos discípulos. Esta é a verdadeira independência cristã. Não é a ausência de um mestre, é a alegria de trocar de mestre. É ser liberto do tirano cruel chamado pecado, que só paga com morte, e voluntariamente nos tornarmos servos alegres do Rei amoroso chamado Jesus, cujo jugo é suave e cujo fardo é leve. É entender que a verdadeira independência do nosso ego nos leva à mais profunda e correta dependência de Cristo. Nós não somos autônomos. Nós fomos comprados por um alto preço. A nossa liberdade não é para fazer o que queremos. A nossa liberdade é, finalmente, ter o poder e o desejo de fazer o que fomos criados para fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esta é a liberdade verdadeira que o Filho veio nos dar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é apenas informação, ela é transformação. A verdade, que é o próprio Cristo, nos confrontou hoje. Ela nos diagnosticou corretamente como escravos, cativos do pecado, mesmo quando nos achávamos livres. Mas ela não parou no diagnóstico. A palavra nos apresentou o libertador, o Filho, o único com autoridade para quebrar as correntes da culpa, do poder do pecado e do medo da morte. E nos mostrou o propósito dessa libertação. Não para vivermos para nós mesmos, mas para sermos livres para, finalmente, amar e servir a Deus e ao próximo. Agora, esta verdade precisa ser apropriada pelo coração. A fé não é apenas acreditar intelectualmente que isso é verdade. A fé é um ato de receber e viver firmemente nessa verdade. Por isso eu quero convidar você agora, onde quer que você esteja, para um momento de declaração. Se o seu coração reconheceu as áreas da sua vida em que você ainda vive como um prisioneiro, seja do medo, da culpa ou de um hábito. E se você deseja hoje se firmar na liberdade absoluta que o Filho lhe deu, eu o convido a concordar com esta declaração. Faça dela a sua própria oração, seja em voz alta ou aí no silêncio do seu coração. Não entenda isso como uma fórmula mágica, mas sim como um ato consciente de fé, apropriando-se da sua verdadeira e eterna identidade. Declare comigo: Senhor Jesus, Filho de Deus, eu reconheço a Tua palavra como a verdade absoluta. Eu reconheço que por muito tempo, mesmo conhecendo o Teu nome, eu vivi como escravo do pecado, prisioneiro da culpa, acorrentado pelo medo e dominado pelo meu próprio ego. Mas eu creio na Tua promessa infalível, registrada em João, capítulo 8, versículo 36. Porque Tu, o Filho unigênito do Pai, me libertaste na cruz, eu declaro hoje que eu sou verdadeira e completamente livre. Conforme a Tua palavra escrita em Romanos, capítulo 6, versículo 22, eu declaro que fui libertado do pecado e agora sou, alegremente, servo de Deus. O meu passado não me condena mais, pois nenhuma condenação há para mim. O poder do pecado não reina mais sobre mim, pois eu morri para o pecado e vivo para Deus. O medo da morte não me paralisa mais, pois Tu venceste a morte e me deste a vida eterna. Eu não sou mais um escravo. Eu sou um filho amado. Eu sou livre. E eu escolho hoje, pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em mim, usar esta liberdade preciosa, não para dar ocasião à minha carne, mas para Te servir, Senhor, e para amar o meu próximo como Tu me amaste. A minha verdadeira independência do pecado é a minha total e alegre dependência de Ti. Eu sou Teu para sempre. Amém. Que esta declaração seja o selo da sua nova caminhada. Lembre-se, a liberdade que celebramos hoje em Cristo não é como a independência política, que é comemorada um dia por ano. É uma liberdade que deve ser vivida a cada respiração. É acordar toda manhã e escolher permanecer firme na graça, sabendo que você não precisa mais obedecer ao medo ou à ansiedade. É olhar para a tentação que antes te dominava
e saber, pela fé, que o poder daquele mestre sobre você foi quebrado. Esta é a vida abundante que Cristo prometeu. A verdadeira independência não é a ausência de um mestre. É a alegria indescritível e a paz profunda de servir ao mestre correto. O jugo do pecado é pesado, cruel, e o seu salário final é a morte. Mas o serviço a Cristo, nosso libertador, é a própria liberdade, e o seu fruto é a vida eterna. A maior liberdade que um ser humano pode experimentar é estar completamente rendido ao Senhor Jesus Cristo. Se esta palavra fortaleceu a sua fé hoje e te ajudou a firmar os seus pés na verdadeira liberdade que Cristo conquistou para você, eu peço que você se inscreva agora no canal, se ainda não o fez, para que possamos continuar crescendo juntos na Palavra de Deus. E deixe o seu testemunho poderoso nos comentários. Escreva abaixo: eu sou verdadeiramente livre em Cristo. Vamos encher os comentários com esta declaração de fé e vitória. Que a graça infinita do nosso Senhor Jesus, aquele que nos liberta, esteja sobre a sua vida, sobre a sua mente e sobre a sua casa. Fique na paz absoluta do nosso libertador. E agora que entendemos como o Filho nos liberta do jugo pesado e esmagador do pecado, nós podemos finalmente aceitar o seu maravilhoso e gentil convite. Ser verdadeiramente livre nele é encontrar o descanso verdadeiro que a nossa alma tanto procura. Se você se sente cansado, sobrecarregado pelas lutas da vida e precisa desesperadamente desse alívio, eu o convido a continuar essa jornada espiritual comigo. Continue assistindo agora ao vídeo que aparece aqui ao lado, onde nós exploramos profundamente o segredo do descanso que Jesus prometeu aos sobrecarregados, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28.